posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora e quer trazer uma palavra profética de vitória para a sua vida. Agora é interessante que muitas vezes nós acordamos alegres, mas ao sairmos ou ao ligarmos em um jornal, nós temos uma má notícia. E essa má notícia pode frustrar os nossos sonhos e pode levar o nosso dia para um lado ruim. Nós somos abalados pelas notícias, nós somos transformados muitas vezes por uma notícia ruim. O nosso ânimo cai e nós começamos então a achar que tudo vai dar errado. Quantas vezes aconteceu isso na sua vida? A palavra de Deus no Salmo 112 vem dizer de um homem bem-aventurado que teme ao Senhor. Uma das características do homem bem-aventurado que teme ao Senhor está no Salmo 112, 7. Diz: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Interessante, todos nós receberemos praticamente as mesmas notícias. Olha, o Brasil passa por um momento difícil, as chuvas têm feito estragos, as pessoas têm se matado. Todas essas notícias chegam ao seu lar, ao meu lar e das demais pessoas. Mas a diferença é aquela pessoa que está firme no Senhor, é aquela pessoa que teme a Deus. O seu coração, ele descansa em Deus, ele espera em Deus e ele confia no Senhor. Muitas pessoas, elas têm cuidado muito da segurança, elas têm ficado temerosas quanto ao que pode acontecer. Algumas andam em carro blindado, outras colocam um grande aparato de segurança nos seus lares, outras colocam ali GPS no seu veículo, mas a segurança maior é o nosso Deus. Ele sim conhece o seu coração, sabe da sua necessidade, Ele conhece os teus adversários, sabe daqueles que se levantam contra ti. Por isso, a melhor segurança é estar firme no Senhor. Você tem buscado a Deus com intensidade? Você tem buscado a Deus com firmeza? Você tem amado os preceitos do Senhor? Quem sabe é tempo agora. Deus está ministrando no seu coração um novo tempo, uma nova fase na sua vida. Buscar mais ao Senhor, agradá-lo mais, servi-lo mais. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que você tenha um ótimo dia e que esse dia seja diferente, porque a firmeza sua está no Senhor. Amém. Quero conversar hoje com um jovem. Primeiro ano de vida desse jovem, ele foi acometido de leucemia. Mas Deus tinha uma proposta para esse jovem. Vamos então conversar com o Lucas. Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas um jovem, meu irmão Lucas Bastos Botelho. Deus te abençoe, a paz do Senhor sobre a sua vida, meu irmão. Amém, pastor. Paz do Senhor. Amém. É um grande prazer estarmos aqui falando das maravilhas do Senhor. E já desde mão, trago saudação do meu pastor Warley, ali da Assembleia de Deus, Ministério Água. Deus abençoe o pastor Warley, Deus abençoe esse ministério. Mas agora, meu irmão Lucas, a sua vida, ela começa de uma maneira bastante difícil, né? O seu pai foi para os Estados Unidos e logo foi detectado que você ficou enfermo. Quando foi isso? Quantos anos você tinha? Isso, pastor. Em 1989, aqui mesmo na cidade de Poços de Caldas, foi descoberto que eu tinha a leucemia. Na época era a leucemia mais forte, a LLA, leucemia linfante aguda, no qual os médicos nos procurou, a minha família, e deu a opção da minha família optar por hospitais, ou na cidade ali de Varginha ou Campinas, aonde, no entanto, minha família optou por Campinas. Agora, só para eu entender, vocês eram crentes no Senhor já, sua família, né? Já participava da igreja? Sim, minha família sempre, nós crescemos num berço evangélico, né? Minha família pertencia à Igreja do Evangelho Quadrangular
na época que eu fiquei enfermo. Agora, seu pai não estava aqui. Não, meu pai, nessa época, pastor, o meu pai, naquela época, os jovens queriam ir embora do Brasil, conhecer o outro lado do mundo, né? Foi embora para a América, tentar uma vida melhor para nossa família. Então estava naquela época que todo mundo queria ganhar uns dólares e parece que ganhava bem lá e ele queria se aventurar para dar um conforto melhor à família. Sim, aí ele foi se aventurar por lá. Aí na época que ele foi, passaram alguns tempos, foi detectado essa doença. Esse câncer, né? Isso, esse Agora, câncer. olha para você ver. Você tinha quanto tempo então de vida? 1 ano e meio. Tinha outro irmão? Nisso meu irmão tinha 9 meses. Quer dizer que a tua mãe ficou uma jovem senhora com 2 crianças, né? Isso. Bem pequenas ainda. Uma delas com uma sentença, vamos dizer assim, que choca quase todo mundo, né? Quando o médico chega e fala assim, está com câncer, eu acho que a tua mãe deve ter pensado, morte, não é? E você muito novinho ali. E o seu pai longe para dar aquele apoio, para chorar junto, para orar junto, não podia estar aqui presente. Como é que a tua mãe resolveu essa parada? Nisso ela teve apoio da minha família, né? Dos meus avós em si, que apoiou ela nessa batalha, nessa luta contra esse câncer. Então agora ela recebe o diagnóstico de câncer. Qual que é a primeira decisão que ela toma então? É ir para Campinas? Isso, não foi nem minha mãe que optou, foi sim meu avô que optou por ser mais perto. Nessa época tua mãe trabalhava também? Sim, ela trabalhava, ela estava trabalhando na creche da rede municipal e nesse tempo que eu fiquei doente ela teve ausente. Teve que pedir um afastamento? Sim, teve que pedir um para afastamento. cuidar só de você. Isso. Agora, como é que ela cuidava de um garoto de 1 ano e meio enfermo e o outro de 9 meses? Como é que ela fazia para conciliar isso? Nisso ela teve que contratar uma empregada que ficava com meu irmão aqui em Poços. Então, quer dizer, ela ficava mais com você na estrada? Na estrada, lá em Campinas, fazendo esse tratamento. Agora, algumas situações ela deve ter passado dificuldade nisso. Você lembra de alguma que ela te contou, né? Porque naquela época você era muito pequeno, alguma dificuldade extrema que ela passou, algum medo, algum temor que ela teve no coração? Pastor, ela conta que chegava lá, via pessoas morrendo, né? Ali naquele hospital, não só com a leucemia, com outros cânceres, que ali dava o diagnóstico naquele hospital. Agora, o que é do sintoma que foram descobrir isso em você? Quais os sintomas de uma criança com leucemia, então? Moleza nas pernas, começa a aparecer uns roxos nas pernas, queda de cabelo. Agora, um lar evangélico, quando ele está diante de uma situação dessa, normalmente ele faz algo mais, que é se ajoelhar mais, se humilhar mais na presença do Senhor, buscar mais no Senhor e menos no recurso humano, porque há 20 anos atrás, mais ou menos, o diagnóstico era mais difícil de enfrentar, né? Como é que foi essa vida espiritual no lar que a tua mãe te conta? Ali nós tivemos apoio dos pastores e da igreja ali do Quadrangular, onde fizeram campanhas de oração, orava em casa, orava tanto na igreja, e começou aquela campanha, aquela corrente, sabendo que Cristo era maior. A igreja, quando ela persevera unânime na oração, e isso a gente nota muito em Atos capítulo 4, quando a igreja ora todos juntos ali num só objetivo, o Senhor se compadece e faz balançar, né, os alicerces, né? Porque é muito difícil uma mãe, no caso, com a ausência do pai, a ausência física do pai, ela enfrentar, né, essa luta entre uma estrada, né, entre aquela dúvida, né, do tratamento se daria certo ou não, mas no Senhor passou isso. Foi, pastor. E a minha família lutou, porque fora a distância tinha o meu irmão pequeno e sempre nós confiávamos no Senhor, que Ele ia me curar, que Ele ia dar a vitória. Até tem um fato, quando eu tinha 5 anos, pastor,
E eu estava em casa e minha avó na cozinha, no qual estava passando um programa evangélico na TV, e eu vim ajoelhar no chão, olhando para aquela televisão, assim, minha avó reata falando, que eu vim pedir para o Senhor me curar, que eu não aguentava mais aquele sofrimento. Era muito duro, porque uma criança que ela quer brincar, ela quer correr, e você não tinha força para isso, até nesse tempo, né? Isso. Nessa época, pastor, eu não podia ter contato com outras pessoas, eu usava máscara, eu tinha que ficar afastado, praticamente trancado dentro de casa, quando eu estava em casa. Agora, hoje eles pregam aí uma doutrina de que o crente, ele não fica doente, o crente não passa dificuldade financeira, o crente não tem adversidade, mas isso não é a Bíblia Sagrada, né? Na casa do crente, Deus permite muitas vezes, como permitiu com Jó, um tempo também difícil, mas para crescimento, né? Fosse não, pastor. É Deus testando um pouco da nossa fé, vendo até onde nós vai aguentar, vai nos sussurrando, como se diz aí. Para crescimento. Para crescimento espiritual. Amém. Agora, essa fase que você falou, uma criança que não pode tomar uma chuva, uma criança que não pode brincar com outras crianças que estão enfermas, você traz isso na memória, assim, muito forte isso? Foi uma fase, pastor, no qual eu fiquei sem frequentar escola, creches, e fiquei só ali dentro do lar, tendo contato mais com os familiares, né? E depois que Deus deu a vitória e a bênção, que eu comecei a sair de casa e ter contato com outras pessoas. Eu queria até falar para você que está assistindo esse programa, que a família é uma instituição de Deus. A família é criada por Deus. E você nota aqui pelo depoimento do Lucas a importância de uma família unida. Uma família primeiro unida no Senhor e depois uma família que realmente se protege, cuida um do outro, uma família que tolera muitas vezes o erro do outro, não no sentido de acobertar, mas no sentido de trazer, amar para que essa pessoa seja corrigida em amor. A importância de uma família onde o mundo tem pregado que a família não é bênção. Então eu queria que você aprendesse a orar pela sua família, a valorizar, a louvar Deus pela sua família, porque ele teve que ficar até os 5 anos de idade quase que só dentro da família, e não podia nem sair. E a família foi o suporte, foi aquela mão estendida aqui na terra para que ele se recuperasse. Agora teve uma época que tua mãe teve que fazer uma opção por um tratamento, né? E era um tratamento de risco, não é verdade? Sim, pastor. Quando nós estávamos ali no hospital, ela estava ali no hospital em Campinas, na época ali de 90, 92, 93, foi criado uma vacina, vamos se dizer assim, para teste inicial, e no qual eu fui uma das pessoas selecionadas, daquelas pessoas que estavam ali em tratamento. Mas tinha riscos? Tinha risco. Minha mãe ensinou um termo de que eu poderia morrer na ocasião pela vacina, e até tem um fato, pastor, que antes de eu tomar, uma pessoa antes de eu tomar, veio a falecer, veio a óbito ali no local. Ela tomou esse medicamento experimental e não resistiu? Isso, não resistiu. E eu era a próxima pessoa ali da fila. E a tua mãe ainda acreditou nessa oportunidade? A minha mãe acreditou, no qual ali eu acabei tomando a vacina, e hoje eu estou aqui pela honra e a glória do Senhor. Amém. Quanto tempo durou essa jornada? Foram 5 anos. Eu fiz o tratamento, vamos por ali, de 89 a 95. 5 anos ali de, vamos se dizer, de bênçãos e de vitória. Amém. Muita luta, mas muita vitória. Sim. Hoje você faz um acompanhamento? Hoje eu faço acompanhamento. Assim, depois que eu saí do tratamento, ali em 95 eu fiz acompanhamento no período de 6 em 6 meses. Depois eu passei de 1 em 1 ano. E hoje, pela honra do Senhor, eu vou ali de 4 em 4 anos para levar a palavra do Senhor. Amém. Então hoje você vai lá para o médico fazer uma revisãozinha, mas o objetivo maior é levar a palavra do Senhor e testemunhar. Sim, testemunhar das bênçãos e da maravilha que Ele tem feito na minha vida. Agora,
a tua adolescência e juventude, você chegou a desviar do caminho do Senhor? Pela honra e a glória do Senhor, não, pastor. Glória a Deus. E quando você teve um encontro com Deus mesmo, aquela coisa que você fala, hoje Deus mudou a minha história. Pastor, no dia a dia nós vem buscando no Senhor, né? Que a luta é grande, tanto na parte espiritual e material, e também sabemos que sem Cristo não somos nada. E a luta com Ele já é muito dura, imagina sem Ele, né, pastor? E hoje você aproveita as oportunidades e testemunha a obra que Deus fez na sua vida? Sim, onde eu sempre vou, eu tenho levado esse testemunho comigo, porque eu creio que hoje eu estou aqui pela honra e a glória do Senhor, e eu tenho uma tese comigo, pastor, que eu levo aonde eu vou. Eu creio que Cristo levantou lá do seu trono lá em cima, e olhou aqui embaixo da terra e falou, esse aí é o meu escolhido, esse daí eu tenho uma grande obra nele. Aonde ele for, ele vai levar a minha palavra e o testemunho dele, onde vai impactar vidas. Amém. E vidas ali possam ser libertas, curadas. Amém. Então a tua vida hoje é para louvor do Senhor. Sim. Tão jovem assim, os jovens hoje eles querem aproveitar o que o mundo oferece, mas você encontrou algo melhor que o mundo, que é Cristo Jesus, e você quer viver para Ele. Graças a Deus. Eu quero fazer a obra dele, levar esse testemunho e a palavra dele a vários cantos, tanto dessa cidade e tanto dessa terra. Amém. Agora eu queria que você deixasse uma palavra, talvez alguém que está assistindo esse programa esteja passando por uma enfermidade também muito difícil, por uma situação muito difícil. Que palavra você deixa para ela? Eu deixo, tenha fé, não importa a sua religião, mas confia no Deus Altíssimo, que Ele tudo pode, Ele vai te dar a vitória. Como eu sempre ouço, tem um ditado que o pastor fala, que não é para sair da fila, que a sua vitória é a próxima. Amém. Muito obrigado, Lucas, pela tua presença aqui no programa Restaurando Vidas. Deus te abençoe muito. Amém, pastor. Agradeço essa honra, esse privilégio de estar aqui falando um pouco do amor e da essência de Deus. Amém. Muito obrigado. Amém. O programa Restaurando Vidas volta já já. Não saia daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em Lucas capítulo 5. Diz a palavra do Senhor: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Amém. Eu quero orar. Senhor Deus, grande é a tua palavra.
Os teus mistérios, Senhor, são insondáveis. Eu peço hoje e suplico que a tua bênção esteja sobre esta vida que assiste o programa Restaurando Vidas. Que a tua palavra venha hoje, Senhor Deus, fazer uma transformação nos corações, a começar do meu, Senhor Deus, e se estendendo a todos os que assistem esse programa. Em nome do Senhor Jesus, faz um milagre hoje, para louvor da tua glória. Amém. Interessante que quando o Senhor chega num lar, chega numa vida, há transformação. Interessante também que muitas vezes aquilo que o Senhor nos pede nos parece loucura. Às vezes Deus coloca no teu coração que você tem que ir numa direção que é contrária àquela que você sonha, contrário àquilo que o mundo espera, e você pode pensar, é loucura. Mas a palavra de Deus diz que as coisas de Deus são loucura para aqueles que se perdem. Mas para quem ama Cristo, é o poder de Deus. Olha a situação que acontece aqui. Simão, chamado também Pedro, ele tinha pescado a noite toda. Interessante isso. A noite toda, pescando, trabalhando. O horário de pescar melhor era realmente à noite, onde os peixes subiam mais ao raso, né? E interessante que ele não consegue nenhum sucesso nessa pescaria. E diz a palavra que Jesus então chega naquela praia, já pela manhã, e eles estavam ali lavando as redes, porque a rede normalmente arrasta muita sujeira, né? E eles estavam ali já terminando aquela jornada, frustrada, uma jornada que não teve lucro, que não teve sucesso, e o Senhor quer ensinar o povo, quer falar a palavra de Deus, e a multidão o apertava. Então ele resolve subir em um dos barcos. Ele sobe, manda Pedro chegar ao barco mais para o meio e começa ali a ministrar sobre as pessoas. Quando o Senhor falava com aquela autoridade, não como um fariseu que falava do que não vivia, mas Jesus, é a essência do Evangelho, é o próprio Evangelho, é Cristo Jesus, ele falava do que conhecia, do que vivia, e ele então está ministrando, e de repente ele vira para Simão e fala, Simão, vai lá para o fundo e lança as redes. E Simão, então, a primeira coisa é, ó Senhor, eu já pesquei a noite toda, nós já trabalhamos, eu e minha equipe, os barcos já foram, mas não teve sucesso nenhum. Mas de repente Pedro resolve, não, mas debaixo da tua palavra, debaixo da tua autoridade, eu vou fazer isso. Lançou as redes. E diz a palavra que então os dois barcos se encheram de peixes. E diz a palavra que as redes começaram quase a arrebentar, mas não arrebentaram. E a pescaria foi muito boa. E quando Pedro, então, se depara com Cristo Jesus, ele se prostra e diz, olha, arreda-te de mim, porque sou um pecador, um miserável. Interessante a nossa vida, né? Olha que maravilha. O Senhor nos conhece pelo nome. Antes da gente pronunciar, diz a palavra no Salmo 139, diz que ele já nos conhece. Ainda éramos substância informe, e ele já sabia todos os dias da nossa vida. Então a essência de Deus é o amor, e é o amor pela sua vida. Talvez você esteja hoje triste com alguma situação, talvez você esteja hoje sem esperança com alguma situação, mas saiba que mesmo a resposta de Deus não tendo chegado, Ele te ama e te conhece pelo nome, sabe da sua aflição, sabe da sua necessidade, Ele te ama e quer resolver esse seu problema. Algumas pessoas buscam em outros lugares, mas experimente buscar no Senhor. Experimente realmente acreditar no que o Senhor pode fazer sobre a sua vida. Ele trata Simão pelo nome. Ele trata Simão de uma maneira especial. Ele olha para Simão, se dirige a Simão e fala, volta lá, lança tuas redes de novo. Interessante que muitas vezes aquilo que o Senhor requer de nós parece absurdo. Mas Simão resolve obedecer a palavra do Senhor. Obedecer a palavra do Senhor é assim como Abraão. O Senhor manda que ele saia da sua parentela e vá para uma terra que ele não conhecia. Olha, e eu vou te mostrar ao longo do caminho qual é. Abraão, então, pela fé, ele junta a sua parentela, ele deixa a sua parentela, mas junta alguns da sua parentela, todo o seu rebanho, e parte. Interessante isso. Ele partiu sem saber para onde ia, mas obedecendo e não questionando ao Senhor. Aqui Pedro faz a mesma coisa.
Pedro estava pescando, normalmente, como ele fazia sempre, mas agora ele resolve ouvir a palavra de quem tinha poder. Pela fé, em obediência, em reverência, Pedro vai de novo, num horário improvável de pescaria, que é de dia. Um horário que não era bom, mas quando Deus manda, nós podemos dar um passo, e podemos dar um passo ainda que não vemos o chão, porque certamente Ele vai providenciar um chão firme para a gente pisar. Quando é de Deus, não há profecias falhas. Quando é de Deus, não há bênçãos pela metade. Quando é de Deus, tudo vai se cumprir da maneira que Ele agrada e que Ele determina. Mas é preciso uma obediência incondicional. Pedro então resolve. Fizeram o que o Senhor determinara. E diz a palavra aqui no verso 6, isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Interessante como deve ter sido impactado aquele local todo. A pescaria de dia enche a rede, porque o Senhor ordenara. Muitas pessoas viram esses milagres, mas nem todas creram. Pedro, então, ele se prostra diante de Jesus. Quando ele vê o poder de Deus em Cristo Jesus, quando ele vê a autoridade de Jesus, quando ele começa a notar isso, o seu coração é impactado, coisa que não acontece com muitos daqueles que estão na igreja. Eles estão na igreja, mas eles ainda não foram transformados pela palavra de Deus. A primeira sensação de um homem que tem um encontro com Jesus é se sentir nada, miserável, totalmente sujo diante de um Jesus santo, perfeito e puro. Foi a reação de Pedro aqui. Vendo Simão, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha para você ver. Pedro reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus, e ele se sente totalmente impuro de estar diante da presença dele. Você já se sentiu assim? Se você já se sentiu assim, provavelmente você teve um encontro genuíno com Cristo Jesus. Porque tem pessoas que, quanto mais se chegam diante do Senhor, se exaltam mais, querem mostrar que são alguma coisa. Não, nós não somos nada. O nosso Senhor é tudo. O nosso Senhor é o dono de toda a verdade. Ele é o Senhor daqueles que o temem. Diz a palavra que o Senhor, então, o convida: vinde, vós sereis pescadores de homens. Olha que maravilha. Pedro, então, agora começaria uma nova jornada na sua vida. Pedro ia experimentar agora o plano de Deus na vida dele. Pedro, pela obediência, então, ele começa a seguir Jesus. Porque Jesus, ele quer te dar muito mais do que o mundo oferece. Jesus quer preencher o seu coração, coisa que o mundo jamais fará. Nem o dinheiro, nem as alegrias da carne, nem uma alegria de bebida, nem uma alegria de uma amizade, nem um sonho profissional pode preencher o seu coração. Mas Cristo Jesus pode realizar o seu coração, transformando-o de uma maneira que você tema o nome do Senhor e a sua alegria seja viver para o Senhor. Você já teve um encontro com o Senhor Jesus? Você já experimentou a obediência ao Senhor Jesus? A palavra do Senhor diz que a sabedoria, ela vem com o temor do Senhor. Ela vem com aquela reverência incondicional a Deus, com aquele medo de desagradar a Deus, aquela pessoa que olha e fala: eu não posso desagradar a meu Deus. E ela começa então a ser uma pessoa sábia. Talvez você esteja passando por uma dificuldade na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua igreja. Deus está te chamando agora. O que eu tenho para você é muito grande, é maior do que essas coisas que têm acontecido na sua vida. E eu quero te fazer num homem, segundo o meu coração, que vai viver para louvor do Senhor e vai ganhar muitas almas para o reino de Deus. Eu queria que você amasse a palavra de Deus e observasse: o que Deus tem para você é mais do que o teu coração
pode pedir ou pensar. Eu quero orar pela tua vida. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu poder, muito obrigado pela tua graça. Cuida dessa vida que está assistindo o programa Restaurando Vidas. Em nome do Senhor Jesus, faz um milagre sobre essa casa, o milagre de cura, o milagre de transformação, o milagre de liberar, Senhor Deus, a vida dessa pessoa financeiramente, mas principalmente salvação para aquele que não te encontrou. Libera hoje, restaura hoje, em nome do Senhor Jesus. Somente Jesus pode restaurar uma vida. Que você pense muito sobre isso. E que você veja o exemplo de Pedro, amando e obedecendo ao Senhor. Deus te abençoe hoje e sempre. Posso clamar pela fé.